Olá, meu nome é Débora Prudêncio e agora mais um episódio da série Descanso. Hoje nós vamos falar de descanso numa perspectiva que eu gosto muito e que eu tô aprendendo muito e acho que você também. Mais importante do que fazer é construir, e nós só construímos na comunhão com outras pessoas. Hoje, na nossa mensagem, eu quero lembrar que todos nós carregamos um senso de inconformidade dentro de nós. Quando a gente vê alguma injustiça, quando a gente vê algo que a gente não concorda, aquilo ali aciona uma ira. E tá tudo bem irar-se, tá tudo bem, até Deus se ira, não tem problema nenhum. A questão é que, o que a gente faz com essa ira? Onde a gente canaliza a energia dessa ira? Como que surgiu, né? Como que eu posso falar para você que há em nós um senso de inconformidade a ponto de despertar em nós uma ira, né? Aquela coisa assim forte, aquele sentimento forte de querer fazer alguma coisa. Porque a gente desperta, é isso. Lá em Efésios 5:4 diz assim: desperta tu que dormes e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Quando nós despertamos, nós passamos a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. A gente passa a discernir coisas que antes a gente não discernia. A gente passa a entender o mal não como aquela coisa caricata com o rabinho e o chifrinho, não. A gente consegue entender o mal e fazer uma leitura do mal quando ele é velado, quando ele está realmente no ar, quando ele está num sorriso que parece que é inocente, quando ele está numa palavra que parece que é displicente, mas nada disso. Tem toda uma intenção ruim por trás. Então, quando a gente desperta, a luz de Cristo começa a resplandecer, porque a gente também começa a discernir o mal que habita em nós também. E é por isso que Cristo começa a ter liberdade para resplandecer a sua luz em nós. E é claro, a glória de Deus também. Então é algo muito legítimo quando você olha para algo que você fala assim, só eu que tô vendo isso? Ninguém tá enxergando? Ninguém tá vendo que talvez isso não vai dar certo porque você nem consegue explicar, mas você sabe que tem um mal ali, você já despertou, você já tem esse discernimento. Ou quando você enxerga algo muito bom e você fala, só eu que tô vendo que isso aqui tem tudo para dar certo, que isso é algo muito bom, que isso é uma super oportunidade. Então isso é porque você despertou. E quando a gente olha para isso, também é importante lembrar que quando a gente desperta, uma nova mentalidade também vem sobre nós, né? Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Ou seja, por que a gente tem um senso de inconformidade? Porque a gente passa a olhar para esse mundo e a gente não fica só falando jargões do tipo, o mundo tá perdido, não tem o que fazer com o mundo, fulano não tem jeito, não. A gente passa a olhar para coisas que são muito além do que aquele ato negligente. A gente consegue entender que há todo um sistema, há toda uma cultura tóxica e nociva nos cercando, nos convidando e nos pressionando para a gente agir como ela age, não é verdade? Um exemplo, a palavra diz que você deve amar os seus inimigos, porque não faz sentido, é muito comum, é mundano, é normal quando você só ama aqueles que amam você. Não faz sentido quando você leva um tapa você reagir. E eu sou a última pessoa que posso dizer para vocês que eu estou em alta performance quando o assunto é esse. E é por isso que eu venho trazendo essa palavra. Porque a vida não é sobre uma alta performance. A vida é sobre uma transformação. A vida não é só sobre resultado, sobre fazer. A vida é sobre quem você se transforma enquanto você faz. E lá nessa palavra de Romanos 2 diz: você não pode se conformar, você tem que renovar a sua mente. A gente chama isso de metanoia, quando a sua mente é renovada. Para quê? Tem uma finalidade. O motivo pelo qual a sua mente tem que ser renovada e você tem que despertar é porque, para que você não possa se conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, e essa parte eu gosto muito, renove a sua mente para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é somente um senso de inconformidade do tipo, eu não concordo com isso, eu não sei em que mundo que a gente está vivendo. Não é só simplesmente um senso de inconformidade em que você critica e não faz nada.
mas é para que você renove a sua mente e para que você possa se tornar resposta para esse mundo, para que você possa ser uma resposta boa, perfeita e agradável para o mundo em que a gente vive, mesmo sendo contra a cultura, mesmo sendo contra o sistema. Então é isso que eu quero trazer para você quanto a entender essa ira e esse legítimo senso de inconformidade que tem dentro de você. Mas se você ainda não tem esse senso de inconformidade, eu tenho um convite para você. Esse senso de inconformidade é o que move o nosso propósito. Esse senso de conformidade é o que faz a gente querer mudar o mundo e é o que faz também nós buscarmos sermos pessoas melhores. A gente se transformar naquilo que a gente tem que se transformar. Mas não é simplesmente a gente ficar inconformado e a gente irá, né? O que eu acho muito engraçado é que tem uma passagem que diz assim, Paulo diz, né? Irar-vos e não pequeis. Ou seja, é legítimo o direito de você se irar, de você se inconformar, de você esbravejar, mas não pecai. E aí, a grande questão é, por que a gente se ira? Porque você está explicando. Será que fulano não vê? Né? Se você é um líder aí de alguma empresa, ou se você lidera uma equipe em qualquer outra circunstância, se você é um pai de família que está tendo que lidar com um adolescente ou uma mãe de família, você fala assim, parece que eu estou explicando e essa pessoa não está entendendo. Eu tenho vontade de abrir a cabeça dela e colocar isso dentro. E aí a gente até quer o bem, né? Da pessoa ou daquele coletivo, mas a gente não consegue fazer isso de uma forma transformadora. E logo mais em Efésios 4 diz assim, que você tem que falar a verdade. Você pode falar a verdade. Se você tem esse senso de despertamento e inconformidade, você tem uma visão mais longínqua, você pode sim dizer, olha, isso aqui tá errado, né? Você poderia fazer dessa forma. Mas na Efésios 4 diz assim, falando a verdade com o espírito de amor, vamos alcançar a maturidade do cabeça que é Cristo. Ou seja, quando eu estou inconformado com algo e eu preciso trazer um coletivo para perto de mim, gente, essa foi uma super lição quando Deus me ministrou e continua sendo um grande aprendizado. Quando ele disse isso, eu falei sim, Então, quando eu consigo comunicar a minha visão, quando eu consigo engajar alguém a minha visão, falando a verdade com amor, não só aquela pessoa está sendo engajada, mas eu também estou num processo de estar alcançando a maturidade de Cristo. Então, quando a gente se submete em primeiro, né? Toda a questão de você realizar um sonho, um objetivo, você vai precisar de pessoas. Isso é um fato. E quando você vai fazer isso, você tem que comunicar isso em amor. Você tem que comunicar isso de uma forma que a pessoa se sinta engajada, porque nesse processo você está adquirindo maturidade. Quero um outro exemplo de que, mais do que o resultado, mais do que fazer, você tem que procurar fazer isso com o seu senso de inconformidade, mas com o amor, com o modo amor. Lá em Apocalipse, o anjo aparece a João e ele pede para João escrever algumas cartas. É uma mensagem de Deus para as igrejas. E a carta à igreja de Éfeso, que era uma igreja... Vamos pensar na igreja no caráter de pessoa? Pensa naquela pessoa que é aquela pessoa disciplinada, aquela pessoa que entrega resultado, aquela pessoa que é performance, aquela pessoa que estuda, que tem conhecimento. Só que ela vai entregando e ela não percebe que nesse meio do caminho ela perdeu algo que é muito importante e as pessoas até gostariam de construir com ela, as pessoas até gostariam de aprender com ela, de estar com ela, de conviver com ela, de abraçar a visão dela, mas não estão por causa de um grande fator. E ele diz assim na carta a Éfeso, conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que você não tolera os maus, que você pôs à prova os que se dizem apóstolos, ou seja, aqueles que pregam em verdade entre vocês, mas que eles não são verdadeiros, eles realmente não são apóstolos de Deus, ou seja, são homens que, você tá falando que você é o líder, mas tá fazendo a coisa errada? Não, você sai, não tem medo, porque quando a gente olha estruturas mais pesadas, a título de instituição, gente, quando a gente olha igreja, quando a gente olha empresa, enfim, quando a gente olha comunidades, muitas pessoas estão no poder e uma pessoa que tem uma autoridade ainda maior não consegue destituir aquela pessoa do poder, porque ela já tem enfim, deve ter um laço, deve ter alguma coisa, deve ter o dito rabo preso, mas ela não consegue destituir. Então essa igreja nem tolerava isso. Líderes que não eram coerentes, porque pensava na saúde da igreja. E aí ele diz assim, e também vejo que você não tolera aqueles que são mentirosos. Você sofreu com paciência, tá dizendo, você é uma igreja que tem resiliência, entendeu? Você consegue passar por sacrifícios pelo bem de todos. Você tem trabalhado muito em meu nome, né? Deus está dizendo para essa igreja. E que você não tem se cansado, aquela pessoa incansável, realizadora, né? Essa igreja tinha esse caráter.
mas eu tenho contra ti uma coisa. E a hora que você olha um currículo desse, uma performance dessa, uma entrega dessa, aguenta sacrifício, não tolera os maus, né? Quer dizer, busca a justiça a todo custo. O que Deus tem para falar contra essa igreja? E ele fala assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Ele está dizendo, você deixou o amor. Você foi fazendo e esqueceu do amor aonde, Éfeso? Né? Da onde, Débora, que você esqueceu o amor? Estudou tanto, leu tanto, tem tanta visão, tem tantos planos, mas aonde está o amor? E é a mesma coisa que eu estou perguntando para você. Você está fazendo tanta coisa, está realizando tanta coisa, está olhando aí para esse momento que a gente está vivendo, aproveitando grandes oportunidades aí para o seu negócio, e aí a sua equipe não te tolera, tá? E isso foi uma das coisas que eu senti Deus me exortando, né? Então, uma coisa que a gente precisa prestar bem atenção, que mais importante do que fazer, é se a gente está fazendo isso com amor. Mais importante do que não só que atos de justiça significa misericórdia também. E misericórdia vem de um coração que é amoroso. Entende? É olhar para as pessoas como Deus olha também nessa coisa do fazer, é transmitir a sua visão, é transmitir aquilo que você vê com amor, é falar a verdade com amor. Então você deve estar aí colhendo muitos frutos, mas se você olhar em volta de você, porque assim, gente, convenhamos, ser alta performance cansa. Lógico que você cansa. Enquanto não acontece algo com o seu físico, que você fica travado numa cama com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, você vai fazendo igual um trator. Só que você não percebe que você está se cansando e que você também está cansando as pessoas. Você começa a cansar as pessoas, entende? E isso é um ponto de reflexão que você que tem uma visão muito mais longa precisa prestar atenção. Então, quando a gente fala em fazer algo, em alcançar uma visão, em realizar algo enquanto liderança dentro de casa mesmo, às vezes você tem sonhos com a sua família também, o ato de amor é um ato de justiça também. Essa inconformidade que você tem, às vezes você pode falar assim, mas eu tô fazendo isso porque eu quero dar o melhor pra você. Tudo bem, mas as pessoas querem construir com você. Elas querem participar desse melhor. Elas querem ser inteiradas, engajadas nesse melhor. E a melhor forma de se fazer isso é em amor. Até porque, se você começar a fazer sozinho, sem amor, você vai se cansar num nível em que você também vai se perder. E não só vai se perder e se cansar, como aquela visão que você tem de longo prazo, você não vai chegar. Porque mais importante do que chegar é quem você está se tornando. Ou seja, se hoje eu sou uma pessoa e amanhã eu sou um pouco melhor, porque eu estou me relacionando com as pessoas, elas também estão me dando feedback, há esse acesso, eu estou ouvindo a opinião das pessoas, eu cresço. Entende? Então, o fato de você fazer as coisas com amor, mais do que fazer, está intrinsecamente ligado ao seu crescimento. Uma hora você vai parar, se você não prestar atenção nisso. Mais do que importante do que só chegar lá, só fazer, é quem você está se tornando. É o processo, é na jornada. E é por isso que você tem que experimentar o processo, porque é um dia de cada vez e não sozinho, é com as pessoas. E é com uma chamada de amor que você vai fazer isso, entende? E você vai falar, Débora, você começou a falar de ira, você está falando de amor, o que isso tem a ver? A ira é uma energia que você traz dentro do seu coração enquanto inconformidade. E você deve gerar com essa ira um senso de realização para si, mas para os outros também. As pessoas querem participar disso, as pessoas querem enxergar aquilo que você enxerga. Elas querem crescer junto com você. Então isso é importante, isso vai acontecer no processo. Entender que às vezes não é você trabalhar um monte depois do horário. É entender que às vezes você pode até trabalhar, sei lá, tá começando o seu negócio até as 8 horas da noite, mas esteja lá para jantar com a sua família. Eles querem saber o que aconteceu. Que você está lá fazendo um curso para você poder capacitar a sua equipe ou até mesmo empreender em algo novo dentro do seu negócio ou até mesmo colocar algo novo, algum projeto novo com a sua família também, uma viagem que você quer, enfim, qualquer sonho. Eu conheço muitas pessoas que odeiam o trabalho dos pais e às vezes nem quer trabalhar por causa disso, porque viu que o trabalho roubou os pais deles, né? Ou até mesmo a sua equipe, você chega lá e só fala o que eles têm que fazer, deixa eles entenderem para onde você está olhando, o que você está fazendo. Comunica isso, engaja isso neles, porque daqui a pouco você vai perdê-los. E tem uma palavra em Provérbios que diz assim, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, quando você se dispõe a usar o amor, né,
para você poder realizar as suas coisas, fazer as suas coisas, você traz as pessoas para perto de você e isso traz o que a gente chama de diversidade, opiniões diferentes. Vocês podem até começar a olhar para o mesmo lado, mas às vezes jeitos de fazer, entendeu? De realizar, e essa diversidade enriquece muito o processo, enriquece muito a entrega. Isso em todos os aspectos, gente. Dentro de uma empresa, na família, na igreja, na comunidade, todos os aspectos, porque é no processo, nessa relação, no que eu chamo de comunhão, nessa troca, que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia também o seu companheiro. É assim que você fica mais perspicaz, é assim que você fica melhor, é assim que você cresce, quando você tem essa troca e você descansa, sabia? Porque uma outra coisa cai por terra, a ideia de que você ser alta performance, ter que fazer tudo, você começa a aprender que você pode pedir ajuda. E é muito mais legal, né? Lá em Eclesiastes diz que melhor do que ser um, sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então é importante que você tenha esse senso de paciência e de amor para poder engajar as pessoas. E por último, eu quero deixar uma dica prática para você. Não adianta você orar, não adianta você meditar, não adianta você ler a palavra, não adianta você ter só momentos de espiritualidade. Você precisa mover o seu corpo, porque a ira, que é um tipo de emoção, né, que ela aguça em você uma energia muito forte, se você não movimentá-la, você vai chegar com esse discurso muito pronto, muito bem mentalizado lá, com as pessoas que você gostaria que começasse a se engajar com a sua visão, né, e você não vai conseguir colocar o amor em prática. Então, um grande segredo é saber que você é um ser triuno, você é corpo, alma e espírito. E para que você não se canse, sim, movimente o seu espírito. Né? Tenha esse momentinho de você ouvir uma palavra, de você orar, de você meditar. Cuidar da sua alma, fazer uma terapia é muito bom. Cuidar das suas emoções é muito bom. Mas também o seu corpo, sabe? Jogar um futebol, ir correr numa esteira, tudo isso é uma forma de você canalizar de uma forma muito boa também parte dessa ira que você carrega dentro de você, entende? Eu comecei essa mensagem falando de ira e o principal foco dessa mensagem é o descanso. O que eu quero dizer? Que você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, então você tem que aceitar que você habita dentro de um templo. Então assim, essa é mais do que uma direção, tá? É um estilo de vida que eu quero trazer para vocês, para você poder aprender a descansar e a viver o melhor que você tem para viver neste momento presente, não sozinho, junto com as pessoas, em amor, se transformando enquanto você faz também. Se esse vídeo faz sentido para você, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Está assistindo no YouTube, dê um like e faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Quantas pessoas iradas que você conhece aí, que descarrega toda essa energia aí nas pessoas, briga com as pessoas, que você gostaria que pudesse entender um pouco mais dessa lógica do descanso, na perspectiva da comunhão, em amor e ainda em contrapartida usar a ira para poder edificar o seu templo, edificar o seu corpo.